Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos ao canal #Dev. Eu sou Diego e na aula de hoje a gente vai ver como em 10 passos você consegue fazer o deploy gratuito de um projeto full stack em Mern, que a gente fez usando Mongo, Express, React e Node. Bora ver! Antes da gente começar com esse conteúdo irado, 10 passos para a gente fazer esse deploy, alguns avisos e pedidos. Pedido, like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para você receber conteúdos como esse daqui, que é um projeto completo de ponta a ponta do zero, full stack e gratuito para você. Isso daqui só para quem está inscrito nesse canal. Outro pedido. O pedido era like e se inscrever no canal. Agora os avisos. São 3 links importantes na descrição. O primeiro é a nossa formação completa Full Stack Impressionador. Quer saber mais? Clica lá. O segundo é um mini curso gratuito, que adivinha qual vai ser? O mini curso onde a gente te ensina a criar do zero tudo isso daqui, o HashBnB, que é uma réplica do Airbnb usando Mongo, Express, React, Node do zero. Tudo em 14 aulas a gente criou. Entra lá no mini curso gratuito. E o terceiro item importante da descrição vão ser os arquivos. Você vai poder, não quero ver todo o projeto, quero só aprender o deploy. Beleza, é só você assistir a aula de hoje e você baixa o arquivo para você poder fazer junto comigo. Tá tudo ali na descrição. Mas se você quiser aprender como a gente chegou até aqui e ter esses arquivos, é só você acessar o mini curso que tá aqui na descrição. Ficou muito irado esse conteúdo, todo mundo que chegou até o final gostou bastante. Então beleza, vamos lá para os nossos 10 passos para a gente pegar esse projeto, que tá assim, ó. A gente vai ter esse zip, a gente vai ter essa pastinha dezipada, aí vai ter um back-end todo organizadinho, todo bonitinho, vai ter o nosso front-end feito ali em React, a gente tem as nossas variáveis de ambiente, tanto no back-end quanto no front-end, tudo certinho, feito by the book, e agora a gente quer pegar os 10 passos, entender quais vão ser eles para a gente conseguir sair daqui, ó, do localhost e criar uma URL, e no caso a gente vai usar o render. Então, Diego, quero usar outro, quero fazer no Heroku. Pode fazer. Quero usar no Vercel. Pode fazer. Quero usar no Railway. Pode fazer. Pode fazer onde você quiser. A lógica é basicamente a mesma e todas as configurações prévias ao deploy vão ser bem parecidas também. E é esse o objetivo dessa aula de hoje. Então, beleza. Vamos lá. Qual que é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer? Você vai pegar lá no seu projeto. Não vou assistir o minicurso. Quero só pegar um projeto que eu tenho e quero fazer um deploy. Beleza. Você vai conseguir pegar também. Quero fazer o projeto todo e depois eu fazer deploy. Perfeito também. Vamos lá. Você vai pegar o seu projeto e você vai entrar lá no arquivo onde você tem o seu servidor rodando. Deixa eu minimizar aqui. E aí, beleza. Você tem ali todos os seus imports, você tem a sua aplicação, você tem aqui algumas variáveis, os middlewares que estão sendo utilizados. Show de bola. Tudo isso do seu projeto. Qual que é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer? Quando a gente tem ali um projeto em React, a gente tem aqui, ó, um app.jsx, só que a gente não vai ter os 3 arquivos importantes para qualquer página da web, que são index.html, style.css e scripts.js. Então esses 3 arquivos é o que você consegue depois de criar todo o seu projeto em React e você faz o processo de build, de construção, e ele vai gerar essa pastinha aqui, ó, dist para você e vai criar esses 3 arquivos, ó, index.html, index.js, index.css ali. Tudo isso daqui tá bonitinho. Então você precisa criar isso daqui. Como é que a gente cria isso? A gente vem lá no terminal, ou aqui eu só vou subir, você pode vir New Terminal. Vou criar aqui um novo, e eu já vou entrar aqui, ó, botão direito, Open and Integrated Terminal, que ele já entra ali no front-end para mim. E eu vou ter que rodar esse script daqui, ó, package.json, run, build. Então eu vou chegar aqui, ó, npm, run, build. O que ele vai fazer? Esse processo é de pegar tudo que a gente fez e criar essa pastinha dist com esses 3 arquivos. E é isso que eu vou servir lá no meu deploy. O resto não vai fazer tanta diferença para mim. Eu quero isso daqui. Beleza. Agora, como é que eu vou conseguir servir isso daí de forma estática? Ou seja, quando eu acessar via minha API essa minha pastinha, eu quero conseguir carregar aqueles meus arquivos. Tá aqui. Essa é a instrução que você vai precisar adicionar. Antes a gente só estava servindo de forma estática o quê? A pasta tmp, que é a nossa pasta temporária que a gente subia os nossos arquivos ali temporários. Então a gente subia os arquivos temporários e jogava na nuvem ali também, e aos poucos ele vai sendo apagado. Basicamente, qual que é a diferença daqui para cá? Aqui a gente estava servindo de forma estática quando eu acessasse o TMP. Agora eu estou servindo e eu não estou colocando nenhuma rota. Então o que isso está significando? O que isso significa? A minha rota padrão vira
esse meu dist ali. Então ele passa a ser a minha rota padrão de eu servir ela de forma estática. Só que beleza, aqui eu só estava colocando dirname tmp, e dirname é o caminho do diretório. Show, do diretório que eu estou executando esse server.js, ou seja, o back-end. Tá, o que eu quero? Esse daqui, só que eu quero sair dessa pasta back-end, sair dela, entrei no front-end aqui e eu quero servir a pasta dist. Show de bola. Só que eu tenho que juntar esses dois caminhos. Se eu juntar isso aqui com isso daqui, vai ficar o backend.front. Não, isso não existe. Eu tenho que criar esse caminho novo. E aí a gente importa o path lá do node path e a gente faz o path.join, juntando esses dois aí sim, que ele vai fazer backend, sair, tô no hashbnb youtube main, beleza, front-end, barra dist, show de bola. Ele vai servir isso aqui de forma estática pra gente. Então a gente fez o npm run build e agora a gente está servindo isso daqui de forma estática. Então o primeiro passo, a gente tem o build do projeto. Segundo passo, a gente fez metade dele. A primeira parte é servir de forma estática ele e a segunda parte é o quê? Beleza, eu tenho aqui ó, todas as minhas rotas. Então, ó, lembra, tá bem organizadinho isso daqui. Ele vai entrar lá na parte de rotas e ele tá usando aqui, ó, API routes. Ele tá usando. E o meu routes, ele tá importando do routes index.js. Tá aqui, ó, todas as rotas, tudo bonitinho. Só que, para e pensa, e se eu não acessar nenhuma dessa rota? Se eu acessar uma rota diferente, que não tá ali, o que ele vai fazer? Eu crio esse meu asterisco daqui, que é qualquer rota que não seja as mapeadas, e eu tenho que colocar depois, eu vou criar lá o meu requisição resposta, res send file. Ou seja, se ele acessar qualquer coisa que não as rotas mapeadas, eu vou enviar o arquivo. Qual arquivo? Mesma coisa daqui, só que ao invés da pasta dist, eu envio o index.html que está lá dentro. Então, tentou fugir dali, pum, index.html para a gente trazer ele ali para dentro. Passo 1, build. Passo 2, a gente servir de forma estática e criar essa rota que vai direcionar ali para o nosso index.html do meu build. Que aí eu garanto que qualquer tentou entrar em outra rota aleatória que não está mapeada, ele cai para lá. Beleza, bora para o passo 3. O passo 3 depende muito de você ter feito ele ou não. Por exemplo, quando a gente estava fazendo esse nosso projeto aqui nas rotas, a gente criou essas rotas aqui, ó, barra users, barra places, barra bookings. E aqui a gente estava usando dessa forma. Tava assim, ó, routes. O que isso fazia? Quando eu fosse acessar aqui o meu localhost, tá rodando no 4000, se eu não me engano, eu acessava pelo users. Só que aí você pode começar a misturar as rotas do back-end com as rotas do front-end. Não faz muito sentido. Então o que a gente tem que fazer? É bom garantir, já que você vai fazer o deploy no mesmo lugar. Pô, Diego, vou fazer o meu deploy do front-end num lugar e no back-end de outro. Pô, aí você pode deixar a rota do jeito que você quiser, porque você está acessando domínios diferentes. Agora, se estiver no mesmo lugar, é bom você separar. Beleza, e aí a gente está mudando tudo que era assim, para ficar assim. Seria um padrãozinho melhor. Beleza, então aqui a gente simplesmente colocou lá o barra API. O que ele faz? Antes de usar essas rotas, ele adiciona esse caminhozinho daqui. Então vai ser sempre API, users, API, places, API, bookings. Terceiro passo, de novo, você já pode ter feito, mas é bom garantir se você não tiver. E aí, como a gente mudou a rota dos nossos, o endpoint ali, na verdade, da nossa API, o que eu preciso fazer? No front-end, onde eu estava consumindo, ó, que era no ponto env, eu estava consumindo aqui, ó, não no barra API. Então eu preciso adicionar isso daqui. E agora tá certinho. Então eu mudo no back-end, no front-end, vou consumir dali e eu consolidei tudo num, ó, base URL. Que aí se eu mudo aqui, pronto, mudou em todo lugar. Eu não preciso ficar mudando em vários arquivos. E aí a gente fecha o passo 3. Passo 4. Lá no nosso app.jsx, pode ou não ter isso. Mas aqui é o nosso base URL. Antes a gente estava fazendo o quê? Aqui já é a forma correta. Mas antes a gente estava fazendo isso daqui, ó. A gente pega import, meta, env e aqui a gente usava essa variável. Então esse estava sendo feito assim. Então ele sempre estava usando esse base URL. Por isso que quando a gente mudou, a gente teria que mudar ali. Beleza. Só que a gente deixou de fazer assim. Qual que seria a forma mais inteligente? A gente nem vai precisar dessa variável aqui de ambiente. Mas como é que a gente vai fazer? Eu tenho várias propriedades lá dentro do env, que é o meu environment, que são as variáveis de ambiente ali do próprio... o Vite ele consegue trazer isso ali para mim. Show! O que eu vou fazer aqui? Eu consigo pegar esse mode, e esse mode vai dizer se eu estou em development ou em production. Development é desenvolvimento e production é a parte de produção, ou seja, já fiz o meu deploy.
Se eu estiver em development, o que eu vou colocar? E aqui eu estou usando o operador ternário, eu coloco ali, ó. Então, é developed? Interrogação. Caso verdadeiro, caso falso, eu coloco aqui. E aqui no caso é o gabarito já que eu tinha publicado lá no mini curso. Mas aqui a gente vai ter uma nova URL para a gente poder acertar. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, /API. E aqui a gente pode colocar domínio novo.com/API. E depois que a gente tiver esse domínio, a gente vem aqui e edita. Então esse seria o passo número 4. Vamos para o passo número 5 então. Quando a gente for fazer o deploy, o que a gente vai fazer? A gente vai subir essa nossa pastinha daqui. Não vai ser essa pastinha exatamente, vai ser tudo que está dentro aqui. Esse vai ser o nosso repositório, tudo que está dentro dessa pasta. Beleza. E a gente vai pegar lá no render e vai falar, ó, pega e clone esse meu repositório e dá o deploy nele. Show de bola. Só que o que vai acontecer? Todos os scripts que ele vai executar, ou seja, esses aqui, por exemplo, run start, run dev, esse daqui que é o build, por exemplo, que a gente viu que a gente vai ter que rodar, ele não vai entrar na pasta back-end nem na pasta front-end, ele vai rodar daqui, ó. Então o que eu preciso fazer? Todo script ele vai rodar nesse package.json, que aqui ele já está criado bonitinho. Mas se isso daqui não tiver criado, bora deletar e criar ele aqui do zero. Então a gente vai precisar de um package.json global. Então, ó, botãozinho direito, Open Integrated Terminal. O que eu quero fazer? npm init -y. O init cria o package.json, o -y dá sim para tudo. Aí eu não preciso ficar colocando sim, ele já cria ali para mim, ó. Então, ó, trago ele aqui, ó, já criou ali o meu package.json completaço. Então ele já tá ali, ó, não preciso ficar criando. E o que eu preciso? Porque lembra, o meu deploy vai acessar esse package.json e vai rodar os scripts daqui. E eu vou precisar de dois. O build e eu vou precisar um de start. O build vai construir tudo e o meu start vai colocar o servidor para rodar. O start ele é bem mais simples. Eu quero pegar lá no meu back-end, rodar isso aqui, ó, npm run start. Ah, eu não tenho esse código. O que esse código tem que fazer? Ele tem que dar um node e o seu arquivo que inicia o seu servidor. Tá aqui, ó. Ele coloca lá o seu servidor para escutar. Beleza. Então você tem que dar um start nele no seu projeto daí. Você vai lá e cria esse seu script. Que aí quando você rodar um npm run start no back-end, ele vai rodar isso daqui. Show! E aí vai estar rodando o seu servidor. Como é que a gente faria isso daqui? npm run start, só que não é aqui que eu quero rodar. É lá dentro do back-end. Então a gente usa o -- prefix back-end. Show de bola! Vamos testar isso aqui, ó. Tô ali no main. npm run start. Dá um enter aqui, ó. E, ele já estava rodando. Então, dei mole aqui. Deixa eu ver. Onde é que ele tá? Aqui tá o meu banco. Vou matar ele. Vou chegar aqui para cima. Pum. Run start. Beleza. Servidor tá rodando na porta 4000. É isso que você tem que conseguir com esse script. Ctrl C para ele quebrar isso daqui. npm run build. Tem mais algumas coisinhas. No final a gente vai fazer o quê? npm run build prefix front-end. Mesma lógica do back-end, só que agora para o front. Vou chegar aqui, ó, no front, package, eu quero rodar esse daqui. Só que para eu rodar esse build, o que eu preciso ter? Todas as minhas dependências instaladas. Não só no front, mas no back também. Então como é que eu faria isso? Antes de rodar isso aqui, eu teria que fazer o seguinte, ó, npm install, só que eu quero rodar onde? Prefix back-end. Como é que eu concateno aqui uma instrução? Que seria o Shift Enter aqui no meu terminal. Shift Enter, aí ele vai executando várias coisas ali juntinhas. Eu coloco aqui, ó, e comercial 2 vezes. Aí eu vou fazer essa mesma coisa aqui, ó, pro nosso front-end. E depois ele vai dar um npm run build. Então ele instala no back, instala no front e depois ele dá o build para criar a nossa pastinha dist. Perfeito. E depois ele vai rodar o start para rodar o servidor. Vamos testar, ó, npm run build. Aqui ele já está rodando, né? O servidor está ali. E a diferença do script aqui, no caso esse aqui eu não preciso também, o script de dev, ele fica rodando ali. Não, na verdade era no back-end, não no front. Esse daqui. A diferença do run dev que a gente roda é o watch, né? Que toda atualização no servidor ele atualiza pra gente. O start não. Ele roda do jeito que ele foi inicializado. E aqui a gente dá o run build, ele instalou, vai instalar mais um, e agora deu o build, criou o dist. Esses comandos estão certinhos, é o que a gente precisa ali. Então a gente já fez o passo 5, que é a gente criar o nosso package.json, e o passo 6 é a gente criar os nossos scripts aqui, que vão ser os nossos comandos que
que vão ser usados no deploy lá no render. Então já fizemos até o passo 6, falta 7, 8, 9 e 10. Bora para o passo 7 então. O passo 7 vai ser a gente criar o nosso repositório aqui no HashBnB, YouTube, main e deixar ele jogar isso lá para o nosso repositório. E aí você já pode ter o repositório que você já deveria ter e agora você só vai fazer um commit novo. Mas se você não tiver, você tem que criar esse repositório e jogar tudo isso aqui lá dentro. Vamos criar o nosso repositório. github.com. Aí aqui você loga na sua conta, vou logar na minha e já volto. Beleza, tô aqui no meu repositório, vou vir em New, vou criar um novo repositório. Diego, não tenho conta no GitHub. Só criar conta no GitHub. E a gente vai lá e cria um repositório. Qual que vai ser esse daqui? Deploy, projeto, full stack, HashBnB. Beleza, tá lá direitinho. O que eu vou fazer? Ele tá público, senão vocês não vão conseguir acessar e nada do resto ali eu vou precisar. A gente poderia desenvolver mais, mas aqui é um repositório mais simples que eu estou criando. Create Repository de novo. Provavelmente você já tem se você está precisando do deploy. Eu crio um repositório lá, ou se ele já existir esse repositório, eu só vinculo ele ao repositório que eu acabei de criar aqui. No caso, a gente vai ter que criar um novo, né? Então a gente tem que inicializar o Git lá dentro. Então eu vou chegar aqui, ó, lá no main, Git init. Ele transformou isso aqui num repositório. Depois a gente vai precisar fazer o quê? Dar o nosso primeiro commit. E aqui a gente já pode. Primeiro eu vou ter que adicionar, né, todos os arquivos, ó, porque eles estão com untracked. Então aqui a gente pode colocar um git add ponto, que ele vai adicionar tudo, ó. Agora eles estão added, eles foram adicionados, só estão esperando o commit. Git commit -m, abre aspas, configurações pré-deploy. Dou Enter ali, sumiu tudo, porque todas as modificações já foram comitadas. Agora, tem outro negocinho que eu quero fazer, ó. Aqui no cantinho ele está dizendo que a minha branch, ela é master o nome. E geralmente a gente usa main. Então aqui, vamos dar a mexida, que é essa instrução daqui, ó. Git branch m main. E ele transformou o nome da branch em main. Beleza. E agora eu vou linkar esse meu repositório aqui local ao meu repositório no GitHub. E tá aqui o linkzinho dele. Eu tô dizendo que eu tô adicionando essa origem para ele, esse origin. E agora no final a gente vai fazer o git push e essa é a única vez que eu vou precisar colocar esse -u origin main. Por quê? Esse daqui é o upstream. Eu tô dizendo que ele vai do meu local para a nuvem ali, que vai ser esse meu origin. Então a gente faz isso. Das próximas vezes é só dar o git add ponto para a gente adicionar tudo. Dar o nosso git commit -m com a modificação que a gente fez e o git push que a gente vai conseguir. Joga isso aqui, pronto, ele vai jogar tudo lá para a nuvem. Git denied, beleza. Aqui que ele está dizendo que eu não tenho permissão. Por quê? Porque eu não estou com a conta que eu acabei de criar esse repositório. Então eu vou compartilhar esse repositório com essa conta daqui, que eu estou logado, e aí a gente vai lá e dá isso daqui de novo. Pronto, fiz o convite. Agora, pelo de Amorim Santos, eu consigo dar o deploy lá no Full Stack Jornada. Beleza, agora ele foi certinho, só botei setinha para cima para a gente executar de novo. E como é que você sabe que ele foi? Ó, F5 aqui, pronto, tá lá com a informação ali do nosso commit. Show de bola. Fizemos aqui mais alguns passos. Próximo passo, que é o passo 8. Estamos quase terminando o nosso deploy. Lá no render, a gente loga na nossa continha. Pô, não tenho conta. É só você criar uma continha também, tudo gratuito. Vou fazer o login e a gente volta. Beleza, fiz o meu login aqui. Lá em Projects a gente vai, criar um novo e vai ser um Web Service. Show de bola. Faz o link aqui com o seu GitHub. Ou autoriza só projetos específicos ou autoriza tudo. O meu já está aqui, ó. Deploy projeto full stack HashBnB. Beleza, ele vai pegar e vai clonar esse meu repositório com as configurações que eu vou colocar aqui agora. Vamos lá. Project. Tá aqui. Tudo direitinho. Aqui eu não vou criar nenhum projeto. Vou deixar ele certinho. Language. Node. Perfeito. E aí você pode colocar a sua se não for o Node. Mas no caso aqui a gente está com MERN. Mongo, Express, React, Node. Branch. Main. Lembra que a gente mudou de master para main? Region. Aqui você pode escolher outro, mas eu sempre deixo o padrão. Root. Directory. Lembra que eu expliquei que ele vai rodar tudo nesse padrão aqui? Então ele vai sempre ver essas pastas. Essas pastas aqui, ó. Ele vai rodar os scripts nesse padrão. Então beleza, não quero mudar. Build command, start command. A gente já criou. npm run build, npm run start. Beleza. Aqui, ó, gratuito, pronto. E ele fica bem melhor se você for pago, mas aí você vê das suas necessidades.
que é capacidade do servidor, o tempo que ele fica online, atualizações automáticas e tudo mais, mas aqui, lembra, gratuito. Variáveis de ambiente. A gente matou as do front-end e a gente pode, adicionar o arquivozinho aqui do nosso .env, que é esse daqui, que você vai ter suas variáveis de ambiente, e aqui no meu caso eu tenho as minhas, a gente foi criando ele ao longo do mini curso também, que você pode acessar na descrição, só que isso daqui não aparece no GitHub, e isso daqui não vai estar nos arquivos que eu vou compartilhar com vocês, porque aqui tem informações minhas, informações do meu deploy, vocês têm que fazer com o de vocês. Mas eu vou pegar esse arquivo daqui e vou subir aqui. Beleza, subi aqui as variáveis de ambiente, que você vai ter as suas no seu projeto, vai ter a necessidade das suas variáveis. Se você quiser ver como a gente criou essas aqui, tem tudo lá no mini curso, onde a gente criou isso daí ao longo de 14 aulas. Aqui a gente está fazendo o deploy que se aplica a qualquer projeto. E aqui, passo 8, concluído. A gente vai dar um deploy, ele vai dar uma carregada aqui, vai colocar os logs ali do deploy, e assim que ele terminar, a gente volta para o passo 9 e para o passo 10, que são ajustes finos que a gente vai ter que fazer. Qual que é o passo 9? A gente já consegue fazer, que é pegar esse domíniozinho daqui, voltar aqui, e lá no nosso app a gente troca, Lembra lá que a gente tinha, pum, Ctrl V, isso daqui. Esse daqui já é o passo 9, a gente vai vir, git add, ponto, git commit, -m, novo base URL e git push. Pronto, agora tá lá no nosso repositório. Se eu vier aqui no repositório e der um F5, novo base URL. E agora eu vou ter que dar um novo deploy. Build successful, tudo lá direitinho. Só que aqui a gente pode, deploy latest commit. A gente já pode passar por cima desse daqui. Que esse é o passo 9. A gente precisava dessa URL daqui para a gente colocar lá. Ah, se eu já tivesse comprado o domínio e já soubesse qual que era. Você conseguia fazer no primeiro deploy. Mas aqui a gente precisou passar por esse daqui primeiro. Então, 8, colocar ali as variáveis de ambiente e os códigozinhos, os scripts que a gente tinha. Passo 9, atualizar ali a URL do deploy, do domínio que vai rodar a nossa nova API. E por fim, o passo 10 é dar o novo deploy ali, o deploy final, que foi o que a gente deu ali, deploy latest commit. Agora é só esperar ele rodar isso aqui direitinho, assim que terminar, a gente abre isso aqui para ver se está tudo funcionando. Pronto, tá aqui, your services live, tá funcionando aqui. Vamos ver se ele realmente está funcionando aqui, Abriu aqui a parte do React, abriu aqui a parte do banco de dados, então a API está funcionando, conectou com o banco, vamos entrar aqui, tá lá, carregou todas as imagens direitinho, tá aqui, carregou a imagem direitinho também, tá aqui a gente consegue fazer o login, se eu não me engano era teste1@teste1.com, teste1, quanto tempo bom que a gente fez isso aqui, era isso mesmo? Era isso mesmo, aí sim, teste1. Vamos entrar aqui, a gente tem as nossas reservas, carregou todas as reservas, lugares, carregou o lugar que a gente criou, então tá tudo bonitinho. E é bom até que a gente revive, se você não viu esse projeto que a gente criou tudo do zero, usando o Merl. Então tem projeto completaço, full stack, tanto front quanto back, tem autenticação, tem login persistente, tem integração com o S3 da Amazon e tudo isso daqui que a gente viu, além do Merl, obviamente, e a gente fez o deploy também, mas aqui é um deploy mais global, pegando em passos que você pode aplicar em qualquer projeto. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e do projeto também. Lembra, se gostou do projeto, clica no mini curso que está aqui embaixo e você vai conseguir fazer tudo isso aqui gratuitamente, que a gente fez a aulinha mostrando para vocês como é que faz. Se você chegou até esse momento do vídeo, saiba que você faz parte dos 12%. Que 12%, Diego? 100 pessoas começam a assistir os vídeos. Só 12 chegam até esse momento. Então coloca nos comentários. #somos12%. E lembra de dar like no vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho, porque eu te vejo numa próxima aula.